Beleza, pessoal? Então a gente vai aproveitar agora para resolver todos os exercícios relacionados à separação de misturas, tá? Vamos começar com os exercícios que estão na página 229, são das aulas 13 e 14. Nesses primeiros exercícios a gente vai falar só de misturas heterogêneas, aí depois a gente resolve os exercícios das duas outras aulas que são sobre misturas homogêneas. Como são muitos processos, é importante que a gente faça os exercícios com calma, consulte a apresentação, para que a gente possa gravar os processos e não ter dificuldade mais, tá? Então, pausa o vídeo, abre aí a apostila na página 229, tá? E aí a gente já começa a resolver os exercícios. Beleza? O primeiro exercício fala o seguinte: associe cada tipo de mistura a uma separação representada abaixo. Na verdade, ele está me dando aí 4 misturas envolvendo componentes específicos e quer que eu relacione com cada uma das aparelhagens aí. Qual que seria a aparelhagem mais adequada para cada uma delas? E aí tem 4 aparelhagens aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira, gasolina e água. Gasolina e água são 2 líquidos não miscíveis, 2 líquidos que não se misturam. A gasolina tem um comportamento com a água como o óleo teria, tá bom? Então, a primeira mistura aí seria um aparelho que fosse mais adequado para separar 2 líquidos que não se misturam. E esse aparelho aí está sendo representado pelo arranjo B. Então, a gasolina com a água, você utilizaria a aparelhagem B, porque na aparelhagem B você tem aí o funil de bromo ou o funil de decantação, que é utilizado para separar 2 líquidos que não se misturam. Letra B, gasolina com areia. Então é como se eu tivesse gasolina suja, um líquido cheio de partículas dispersas. A areia não dissolve na gasolina, ela só suja a gasolina. Portanto, se eu fizer uma filtração, eu limpo a minha gasolina. Eu removo o sólido, que é a areia, e a gasolina passa direto, fica limpinha. A aparelhagem que está representando a filtração comum é a letra C. Então, nesse caso aí, não tinha nem necessidade de fazer uma filtração a vácuo. É só pegar a gasolina que está suja, passar no filtro, ela retém a areia. Não precisa fazer, né, um processo tão assim complexo quanto filtração a vácuo. Letra C. Mistura do tipo papinha de farinha. A papinha de farinha ela tem uma consistência já que dificulta a filtração convencional. Como ela está tendendo ao sólido, é um líquido, mas com uma quantidade muito grande de sólido, se eu colocar num filtro, ela vai ficar ali muito tempo para escorrer aquele pouquinho de líquido e ficar apenas o sólido ali. Então, para acelerar o processo de filtração, aí sim a gente usa a filtração a vácuo, que está sendo representada pela aparelhagem A. Então, a letra C, ou a mistura C, a gente vai usar a aparelhagem A. Beleza? Filtração a vácuo para acelerar o processo de filtração. Aí ela succiona o líquido que está misturado com a farinha e deixa a farinha presa no funil, tá bom? Que tem o nosso filtro. E a última, partículas sedimentadas, bem geral mesmo. Ou seja, partículas que sedimentaram em cima do armário, em cima do sofá ou mesmo no chão. Como que a gente faz para remover essas partículas de maneira rápida? A gente usa um aspirador, que não deixa de ser uma filtração, tá, pessoal? Porque eu succiono o ar que vem junto com as partículas e aí lá dentro dele tem um filtro que separa o ar das partículas. Então, a mistura D, eu vou usar um aspirador de pó, que é representado pelo D mesmo, pelo arranjo D. Então, o primeiro exercício era simplesmente para a gente relacionar essas misturas à aparelhagem mais adequada, tudo bem? Então tá aí, bem tranquilo, né? É só utilizar aqueles conceitos que a gente discutiu no vídeo anterior, que tratava de cada um dos processos. Maravilha! Exercício 2. Vamos lá, de múltipla escolha aí, ó. Indique a alternativa que apresenta uma mistura separável por filtração. Para ser filtração, tem 2 possibilidades. A mistura tem que ser heterogênea, óbvio. Não pode ser homogênea, porque se for homogênea é solução. E nenhuma solução tem seus componentes separáveis durante uma filtração. Então tem que ser heterogênea. Mas pode ser heterogênea do tipo um líquido com sólido, por exemplo, água e areia, ou um gás com sólido, por exemplo, ar e poeira suspensa. Tá? O filtro consegue reter tanto as partículas suspensas no ar, quanto as partículas suspensas na água. Bom, vamos ver qual mistura que poderia ser separada por esse mesmo processo. Letra A, água e carvão.
Exatamente esse, pessoal, ele já deu a resposta logo de cara. Porque o carvão não dissolve em água. Mesmo que ele esteja em partículas pequenininhas, ele fica suspenso em água. Ele tem o mesmo comportamento da areia em água. Então, se você passar essa mistura por um filtro, o carvão fica retido e a água passa direto. Então, daria para separar a mistura da letra A. Beleza? Bem tranquilo, hein? Então, letra A. Exercício 3. Quando se coloca um saquinho de chá em um copo com água quente, ocorre... Bom, quando eu mergulho aquele saquinho, eu percebo que a água começa a tomar a mesma cor da planta que está presa dentro daquele saquinho. Esse processo é chamado de extração. A água quente, ou vapor quente, mas nesse caso a água quente, tem a capacidade de extrair substâncias que estão nas folhas, na folhinha do chá, e dissolvê-las, criando aquela coloração. Então ela extrai a essência das folhas para produzir o chá. Só que eu não gostaria que essas folhas também se espalhassem no processo. Então aquele saquinho, ele permite apenas a passagem da essência, que dissolve na água, mas não permite a passagem do sólido, que são as folhinhas. Ou seja, além de fazer a extração, o saquinho ele faz a filtração. Ele deixa o líquido passar, mas não deixa o sólido se espalhar no líquido. Então ele filtra e prende lá, retém as folhinhas. Portanto, o que seria explicado nesse processo? Letra A extração das substâncias solúveis em água, beleza? E decantação? Não, a decantação não, porque a decantação é quando eu espero o sólido ir sozinho para o fundo. Não é isso que está acontecendo. Letra B. A extração de substâncias solúveis em água e a filtração através de papel, exatamente isso. Extrai a essência, dissolve na água e as folhinhas ficam retidas no filtrinho de papel. Então é a letra B, a resposta do exercício 3. Bem tranquilo, hein, gente? Não tem erro, hein? Só a gente lembrar aqui, quase que é intuitivo, né? Exercício 4, da Universidade Federal de Minas. Vamos lá. O quadro abaixo apresenta misturas heterogêneas que foram submetidas aos processos de separação especificados. Então tem 4 misturas e 4 processos que foram utilizados aí. Assinale a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação especificado é inadequado. Ou seja, alguém escolheu um processo que não daria muito certo para separar determinada mistura. Vamos ver uma por uma então. A primeira, água e areia. Dá para usar decantação? Dá. Se eu colocar água num tanque, numa vasilha repousando, a areia vai para o fundo. Decantação. Então sim, poderia ser. 2. Sucatas de ferro e alumínio. Poderia ser separação magnética? Poderia, pessoal. Não é porque são metais que todos são atraídos pelo ímã. A grande maioria dos metais não são atraídos. O ferro é atraído por um ímã porque ele é ferro magnético. O alumínio não. O alumínio não é atraído por um ímã, não sofre influência magnética. Portanto, se eu colocasse um ímã em cima do sistema, atrairia o ferro e separaria do alumínio. Então daria certo sim a número 2. Terceiro, grafite. O grafite é o carbono sólido. E iodo. Dá para separar por sublimação? Dá, mas nesse caso eu precisaria conhecer uma propriedade importante do iodo. O iodo, nas condições ambiente, é um sólido, tá? Só que ele é um sólido que, quando aquecido, ele não vai para o estado líquido, ele vai direto para o estado gasoso, ou seja, ele sofre sublimação. Assim como o gelo seco, que é o gás carbônico, a naftalina, é uma substância que passa direto do sólido para o gasoso. E aí separaria. Se eu tivesse grafite com iodo e esquentasse, o grafite, como tem ponto de fusão e ebulição muito alto, ficaria sólido. E o iodo logo evaporaria, tá bom? Por isso que a gente fala que para ser volátil tem que ser líquido, porque é o líquido que evapora. Mas na verdade existem algumas substâncias que são sólidos voláteis, porque no estado sólido ele já evapora, passa direto para o estado gasoso, sofrem sublimação. Então a terceira aí está correta, pessoal. E a última, água e óleo. São 2 líquidos que não se misturam. Dá para separar por filtração? Aí não, né? Se você jogar água e óleo no filtro, o filtro não retém partículas líquidas, né? Partículas no estado líquido, ele retém partículas sólidas. Então não daria para separar água e óleo porque são 2 líquidos. Então a errada aqui seria a 4, que dá a alternativa D. Então a alternativa D é aquela que não ficou tão legal, tá bom? Ele quer aquela inadequada. Muito bem, pessoal.
Vamos para o exercício 5. Exercício 5. Boa parte da água consumida no Rio de Janeiro é proveniente do Rio Paraíba do Sul e é rica em materiais em suspensão, então tem bastante partículas suspensas. Chegando à estação de tratamento, essa água é conduzida por meio de canais contendo telas, para reter materiais como galhos e folhas, e transportada para grandes tanques, onde é mantida em repouso. Por quê? Nesses grandes tanques, as partículas que não foram retidas nas telas, porque elas são muito grosseiras, elas vão repousar e aí com o tempo essas partículas vão indo para o fundo. Isso é decantação. Maravilha. Em seguida, a água atravessa grossas camadas de areia de diferentes granulações. Sabe para que faz isso? Para filtrar. São chamados filtros de areia, filtros de cascalho. Dependendo da granulação, retém partículas maiores ou menores. Então, quando a água atravessa essas camadas de areia, as partículas que ainda permanecem nela, mesmo tendo passado pela decantação, elas são retidas. Tudo bem? Então, são filtros. Filtração. O líquido, agora mais claro, obviamente, porque não tem partículas suspensas, é levado a outro tanque onde são adicionados agentes coagulantes que fazem com que as partículas menores se agreguem e depositem no fundo. Então, se ainda sobrou alguma partícula suspensa, mesmo depois da decantação e da filtração, a gente coloca algumas substâncias químicas que conseguem fazer com que essas partículas virem flocos. Então, elas são tão pequenininhas que nem o filtro pegou, mas uma se agrega à outra na presença dessas substâncias químicas e elas vão para o fundo. Então, dou mais uma limpada na água ali. Maravilha! A água, agora límpida, está pronta para receber cloro e flúor. Em seguida, a água repousa para ocorrer oxigenação e depois é distribuída para a população. De acordo com o texto, os métodos de separação mencionados são, então teve decantação, a água ficou em tanques sofrendo repouso, né, para as partículas irem para o fundo. Teve filtração, que foi a passagem pelos filtros de areia, e teve a adição de cloro e de flúor. Mas aqui não tem nas alternativas os dois, então eu vou escolher aquela que tem pelo menos um, que é a cloração. A cloração ela serve para eliminar micro-organismos patogênicos, alguma coisa que pode causar doença, então tem que ter a desinfecção. E a fluoretação, ela serve para eliminar a quantidade de cárie na população, tá? Então o flúor não é para eliminar os micro-organismos, é para diminuir a incidência de cárie na população. Então a alternativa correta aqui, ó, seria a letra C, porque aí tem decantação, filtração e cloração, é a que é a mais completa de acordo com o texto aí, tá bom? Beleza. Exercício 6. Uma indústria recebeu cloreto de prata impurificado com nitrato de cobre 2. Então tinha cloreto de prata e nitrato de cobre 2. Os dois estavam misturados. O objetivo era cloreto de prata, mas veio com um pouquinho do nitrato de cobre. O cloreto de prata, insolúvel em água, precisa ser purificado para a posterior produção da prata ser 100%. Então tem que dar um jeito de tirar o nitrato de cobre dele, ficar só o cloreto de prata. O nitrato de cobre 2, solúvel em água, também precisa ser purificado para a obtenção de cobre puro. Ou seja, eu tenho que separar os dois sais, o cloreto do nitrato. Propõe um possível caminho que a indústria poderia realizar para obter sais puros. Sabe o que ela poderia fazer? No exercício 6, ela poderia realizar a dissolução fracionada. Por que ela poderia fazer isso? Porque tanto o cloreto de prata quanto o nitrato de cobre são sais e são compostos iônicos, que na temperatura ambiente são sólidos. Então é uma mistura de sólido. Só que apenas um deles é solúvel. Qual que é? O nitrato de cobre. Então só o nitrato de cobre é solúvel em água. Então quando eu adiciono água, eu faço a dissolução dele. E o que acontece com o cloreto de prata? Não dissolve, vai para o fundo. Aí para removê-lo, eu faço a sua filtração. O filtro retém aquilo que não foi dissolvido. Ou faz a dissolução de um dos sais com a adição de água. E a filtração daquele que não foi dissolvido. Depois eu evaporo a água para obter o sal que foi dissolvido. A dissolução fracionada, portanto, ela é separada em 3 etapas. Dissolução de um dos sólidos, filtração do sólido não dissolvido e evaporação do solvente que eu adicionei na primeira etapa. Tudo bem? Eu resumi aqui no processo geral, mas tem que lembrar que ele é realizado em 3 etapas.
E as etapas são essas que eu acabei de descrever: dissolução, filtração e evaporação do solvente, tá bom? Então daria certo com dissolução fracionada porque apenas um dos dois sais é solúvel em água, tá bom? Se os dois fossem, não daria muito certo. Exercício 7, o último exercício aqui, ó. Um técnico precisa desenvolver um método de reciclagem de dois polímeros. Um polímero A que tem densidade 2 gramas por centímetro cúbico e um polímero B que tem densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. Insolúveis em água e misturados na forma de pó. Então os dois não dissolvem água. Se eu tacar água, não vou conseguir dissolver ninguém. O primeiro passo é separar ambos os polímeros. Propõe um possível método para essa separação. Os dois não dissolvem água, mas eles têm densidades diferentes. Um tem densidade 2, outro tem densidade 0,8. A água tem densidade 1. Se eu adicionar água, não vai dissolver ninguém. Mas o polímero B, como é menos denso que a água, ele boia. E o polímero A, como é mais denso que a água, ele afunda. Então eu não separaria por dissolução, igual eu fiz aqui. Eu separaria por diferença de densidade. E esse processo é chamado de flotação. Então, esse seria o processo. Adição de um solvente com densidade intermediária aos dois sólidos, ou seja, o solvente tem que ser mais denso que um deles e menos denso que o outro. Então, tem que ter densidade intermediária. E aí eu separo pela diferença de densidade. O polímero, nesse caso, menos denso, que é o B, flutua na água. E o polímero mais denso, que é o A, vai para o fundo. Tá bom? Então, flotação é o processo mais adequado para separar essa mistura aí do exercício 7. Tudo bem, pessoal? Bom, como a gente resolveu todos os exercícios de misturas heterogêneas, a gente vai resolver agora os exercícios para as misturas homogêneas, tá joia? Então, beleza. Coloquem lá para mim na página 232 para a gente já resolver os exercícios de misturas homogêneas que se referem às aulas 15 e 16. Tá joia? Então, beleza. Beleza, pessoal? Então, na página 232, a gente encontra os exercícios das aulas 15 e 16, que continuam tratando do assunto separação de misturas. Mas agora o foco nas misturas homogêneas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício da Federal do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o maior produtor brasileiro de cloreto de sódio, usado como sal de cozinha, obtido a partir da água do mar sob condições favoráveis de incidência solar e de ventos. Na obtenção do cloreto de sódio, dois processos destacam-se. Bom, acho que o mais fácil de visualizar é a vaporização da água, né? Evaporação da água. O sol oferece energia suficiente para a água do mar evaporar. Só que quando a água do mar evapora, o sal começa a tomar a forma dele cristalina. E tem duas maneiras da gente representar isso, tem duas palavras que representam isso. A gente pode dizer que o sal volta a ser cristal, ou seja, ele cristaliza, a gente pode chamar de cristalização, ou ele precipita, porque ele vira um sólido que fica ali no chão. A alternativa que mais se encaixa a essa descrição é a letra D, porque eu tenho a evaporação, a água evapora, e a precipitação, o sal volta a ser cristal e se precipita. Então a letra D é a que se encaixa melhor com a descrição desse texto aí. Tá joia? Então separação do sal da água, mas com o objetivo de obter o sal apenas. Se fosse o objetivo de obter a água pura, aí eu teria que usar um outro processo. Tá joia? Exercício 2.
Volatilidade é a propriedade da substância relacionada à sua capacidade de vaporizar. Quanto mais volátil, evapora mais fácil. Isso significa que o seu ponto de ebulição é baixo. Ou seja, a qualquer temperatura que eu coloco, ele já evapora. Quando a substância é pouco volátil, é porque ela tem temperatura de ebulição muito alta. Eu tenho que elevar muito a temperatura para alcançar a temperatura de ebulição e aí sim ela evaporar. A respeito disso, comentou-se que, número 1, quanto maior a temperatura de ebulição, menor a volatilidade da substância. Sim, quanto mais alta for a sua temperatura de ebulição, eu vou ter que aquecer mais. Eu vou ter que chegar em temperaturas maiores para ela entrar em ebulição. Ou seja, ela é mais difícil de evaporar. Tem substâncias que têm temperaturas de ebulição tão baixas que qualquer energia que eu coloco nela já atinge a sua temperatura de ebulição e ela evapora. Agora tem substâncias que a temperatura de ebulição está lá em cima. Então é mais difícil de evaporar, tudo bem? Então a primeira, corretíssima. 2. Não existe sólido volátil. Existe sim. Nós acabamos de ver o exemplo do iodo. Algumas substâncias, elas conseguem sair do estado sólido e ir direto para o gasoso, ou seja, evaporar. Só que a gente usa o termo sublimar, sublimação. Mas os químicos dizem que são sólidos voláteis. São sólidos que viram vapores. Tudo bem? Então existem sim aqueles que sofrem sublimação. 3. Nas salinas, analisadas no exercício anterior, a obtenção de sais deve-se ao fato de eles não serem voláteis. Exatamente. Se os sais fossem voláteis, evaporaria a água e evaporaria o sal também. Como o sal não é volátil, ou seja, pode até ser, mas eu teria que ter temperaturas muito altas, com a energia do sol eu consigo evaporar apenas a água e o sal fica. Então a 1 e a 3 estão corretas, ele só errou a 2. Por isso que, como ele quer apenas os comentários corretos, a resposta desse exercício é a letra E. Porque na letra E eu tenho os comentários 1 e 3 estão corretos. Tudo bem? Beleza, hein? Maravilha. Vamos fazer aqui o exercício 3 agora. Vamos lá. Considere os dois principais componentes do ar. Gás nitrogênio, que tem temperatura de ebulição menos 196 graus Celsius, e gás oxigênio, que tem temperatura de ebulição menos 183 graus Celsius. Discuta dois possíveis métodos para separá-los. Eu vou ser honesto com vocês, o método é praticamente o mesmo. Eu vou fazer uma pequena alteração de um para o outro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou chamar de método A. Eu vou fazer a liquefação fracionada. No que consiste a liquefação fracionada? Eu vou abaixando a temperatura, abaixando a temperatura, abaixando a temperatura, até eu começar a liquefazer esses gases. O que eu vou liquefazer primeiro vai ser o oxigênio, porque ele tem temperatura menos 183, que é muito baixa. Mas a do nitrogênio é menor ainda, é menos 196. Então eu estou a 0 graus Celsius, vou lá, menos 10, menos 50, menos 100. Quando eu chegar em menos 183, o que acontece com o oxigênio? Ele condensa, ele liquefaz. E o nitrogênio ainda é gás. Então, separei os dois. Um outro método, vou chamar de método B, seria liquefação total, seguida de uma destilação fracionada. Destilação fracionada. Vamos supor que eu não tenha condições de ir controlando tão bem essa temperatura. Vamos supor que o instrumento que eu tenho lá baixa a temperatura muito rápido. A diferença de menos 183 para menos 196 não é tão grande assim. E aí quando chegou em menos 183, eu vou coletar o oxigênio, ele já chega em menos 196 e liquefaz o outro também. Então, se eu não tiver condições de controlar muito bem essa temperatura, faz o seguinte, liquefaz todo mundo. Faz a liquefação total do sistema. Chega a menos 200 graus Celsius. A partir desse valor aí, ó, se você continuar descendo, tanto o nitrogênio quanto o oxigênio vão ser líquidos. Ah, mas aí eu tenho uma mistura de novo, só que de líquidos. E como que eu separo uma mistura de líquidos? Fazendo destilação fracionada. Aí eu começo a aquecer
o sistema, e aí quando atinge a temperatura de ebulição no mais baixo, ele evapora, o outro ainda continua líquido. Então nesse caso eu coletaria o nitrogênio primeiro, porque eu baixei até menos 210 graus Celsius, todo mundo ficou líquido. Aí eu começo a aquecer, menos 208, menos 206, menos 200, menos 196, cheguei na temperatura de ebulição do nitrogênio, ele evapora. E aí, enquanto eu não chegar a menos 183 graus Celsius, eu não consigo evaporar o oxigênio. Então tá aí, liquefação total, aí eu vou ter uma mistura de líquidos, e uma mistura de líquidos a gente separa por destilação fracionada. Tudo bem? Maravilha? Tranquilo, hein? Bom, dá pra gente fazer o último exercício aqui, ó, discutir sobre o exercício 4, que fala o seguinte: um sal amarelo foi misturado com água, originando uma solução amarela e um excesso de sal precipitado. Então o que ele fez? Ele pegou um sistema que tinha, vou fazer o desenho aqui, ó, um sistema que tinha um recipiente e água. Tinha água aqui. Aí ele adicionou um sal amarelo, só que esse sal, ele adicionou em uma quantidade muito grande. Então ele adicionou uma quantidade excessiva de sal. Uma parte desse sal ficou dissolvida na solução, tornando uma solução amarela. Só que uma parte aqui, ó, não dissolveu, ficou precipitado. Então ele colocou tanto sal que uma parte dissolveu, outra parte não. Tá bom? Então é um sistema bifásico, tem a parte solução e a parte sólida. Tá joia? Maravilha. Vamos lá. Em seguida, foram feitas nessa ordem. Letra A, uma filtração. Perdão, número 1, uma filtração. E número 2, uma destilação. Quais são as constituições e a cor de cada líquido obtido em 1 e em 2? Vamos lá. Em 1, o que tem no líquido? Ou qual é o líquido? Quando eu fizer uma simples filtração, o filtro vai reter apenas o sal que está no fundo. O filtro não consegue reter partículas dissolvidas. A solução sempre ignora o filtro. Mas existe um sal que não faz parte da solução, que não foi dissolvido. Então, eu vou remover o sal não dissolvido, mas vai passar direto pelo filtro a água com sal dissolvido. Então, o líquido vai continuar amarelo, porque ele vai continuar tendo água mais sal, só que o sal dissolvido, tudo bem? Mas na operação 2, esse líquido, que é água mais sal, vai ser submetido a uma destilação. E aí eu vou separar a água do sal. O que vai sobrar para mim no final? Água pura, o líquido puro, que é incolor. Então no final da destilação eu vou ter um líquido incolor, porque ele vai ter apenas água pura. Tudo bem? Então esse processo não foi eficiente na primeira etapa, mas na segunda foi. Na primeira etapa ele só conseguiu remover o sal não dissolvido, mas o sal dissolvido continuou com a água. Na segunda etapa, aí sim, na destilação, ele separou o sal dissolvido da água por um processo de destilação que a gente viu no vídeo anterior. Tudo bem, pessoal? Olha só, com isso a gente conseguiu fazer todos os exercícios relacionados à separação de misturas, das aulas 13 até as aulas 16. Bom, não foi uma estratégia de adiantar com o conteúdo, porque o conteúdo está tudo amarrado mesmo. Mas isso é importante que a gente ganhe tempo agora para os outros conteúdos que são inéditos, tá bom? Que envolve cálculo químico. Beleza, pessoal? Não esqueçam de fazer as tarefas sobre separação de misturas, que vai ajudá-los a gravar ainda mais esses processos, tá joia? Maravilha, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado.